Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Agora são 15 horas e 10 minutos, dia 16/9 de 2020. Uma tarde bastante ensolarada em São Paulo, tempo bom. Nós temos 30 graus, a primavera já deu o ar da graça, né? O inverno aparentemente foi embora. Eu agradeço a sua audiência, o seu carinho e amizade. E convido para assistir o desafio Não Te Vejo nos 95 mil pontos, feito este vídeo. Na verdade, uma transmissão, né, que a gente deixou aqui a réplica para vocês assistirem. À disposição, eu imagino que passe aí de 6 mil visualizações nos próximos dias. A galera gostou bastante, espalhou. E na descrição de todos os vídeos tem o nosso Instagram, Telegram gratuito, onde eu faço comunicações matinais. Você pode assinar o Informe Cenário também. Seguir a gente lá, nossa página também no Facebook. Pessoal, nós temos neste momento, não é à toa que eu comecei a gravar agora, sempre tem um motivo as coisas aqui na Top Traders. Hoje eu estou tomando Guaraná Zero e tem uma água aqui também para tomar durante a gravação, tranquilamente. Nós temos aqui, né, Federal Reserve, né, o Fed decidiu manter juros na faixa entre 0 e 0,25 ao ano. Manteve a taxa excesso de reserva em 0,10%. O que é importante dizer aqui também? Ó? Taxa de desconto inalterada em 0,25%. 16 dirigentes veem juro na faixa entre 0 e 0,25 em 2022. 2020 e 2022, todos os dirigentes veem juro na faixa entre 0 e 0,25. Não. Fed, buscamos atingir máximo emprego e inflação em 2% ao longo prazo. Nos próximos meses, vamos aumentar compras de títulos, pelo menos no ritmo atual. Estamos prontos para ajustar a política monetária conforme necessário. Vamos ver como é que o mercado reage, né? Vamos começar os estudos aqui pelo DXY, é o dólar contra uma cesta de moedas. Ele está praticamente aqui de lado. Fechamento parecido com o de ontem. Se ele começar aqui a trabalhar acima das médias, ele vai empinar para cima. Né? Vamos ver como é que vai trabalhar o DXY, é uma referência que nós utilizamos diariamente. O VIX, eu não tenho ele aqui em tempo real, mas ele vinha, né, já numa trajetória de queda, porém na iminência. Na verdade, ele vem numa trajetória de queda, mas num nível, né, que ele pode, como a gente vê aí na imagem, formar um fundo. Né? Então a palavra correta seria na iminência com I. Né? A iminência com I é algo que está prestes a acontecer, então... E o eminente seria algo notável, elevado, ilustre. Então está na iminência da formação de um fundo, na minha visão. Eu entendo que tanto o DXY quanto o VIX, eles vão... Não sei se eles vão subir fortemente, mas que eles vão empinar para cima aqui no curto prazo. DXY daqui a pouco deve estar positivo, quem sabe o VIX também. Aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, ela opera confinada aqui num padrão de retângulo. Ela tem uma inclinação altista de curto prazo, mas nada empolgante. Se a gente colocar, por exemplo, aqui um gráfico semanal, vamos ver aqui. O índice trabalhando perto do ajuste, né? Então, se a gente colocar aqui um gráfico semanal, semana passada a queda de 3,53, essa semana alta de 3,62. Então está equilibrando a movimentação dessa semana, está equilibrando os negócios com a movimentação da semana passada aí no EWZ. Aí a gente vai ter o S&P. Né? Desde a madrugada, as bolsas americanas elas operaram em alta, está numa região importante, o pico seria 3.425, né? É uma região que separa, na minha visão, o joio do trigo.
Se o mercado entender como um fundo duplo aqui, pode ser um eixo de um W, enfim, mais a frustração pode trazer um movimento de queda com alguma importância. O Dow Jones está na máxima da sessão, né, testando essa região também, ó, 28.206, ele está 28.262. Será que vai romper, né, e o mercado vai interpretar como um fundo duplo? Vamos ver o fechamento, né? Quando eu tenho o Federal Reserve, o Jerome Powell, que é o sósia praticamente do Serginho Groisman, ele vai responder perguntas a partir de 15h30. E nós temos aqui o índice Nasdaq, que naturalmente reagiu após o Fed, né? Estava na mínima, a gente vai ver aqui. Vou colocar um gráfico de 30 minutos, houve uma reação importante. Um gráfico de 30 já mostra, né? Uma reação importante, ele chegou a tocar as mínimas aqui a 111.122. Agora ele está 111.208, subiu de uma maneira notável. Não somente o índice Nasdaq, mas as bolsas americanas como um todo, mas está abaixo da média de 21 ainda. Gap aberto, vamos ver como é que reage, vamos ver como é que fecha, como é que trabalha amanhã. A quinta-feira, amanhã, dia 17/9, é o famoso dia depois de amanhã. Ontem criou-se uma expectativa, hoje é o dia do Fed e também do Copom. Aí quando você tem uma movimentação exótica, tal, volátil, que é normal, o dia seguinte é o dia, né, os players refletem tal, e é o dia, na minha visão, mais importante. Nós temos o Ibov aqui em dólares. Continua aqui na região da bagunça. Praticamente, ó, se a gente for ver de uma maneira mais prática, desde o dia 28 de agosto, as máximas se concentram aqui nessa região, né? Claro, hoje em dólares está subindo 0,81, é um movimento importante. Daí a gente pode ver também o BZQ, que seria o Ibovespa, né? Ele é inversamente proporcional ao Ibovespa vezes 2. Está caindo, perdendo a base de um triângulo, só que está numa região de suporte, ó. Foi mínima dia 4 de setembro, depois dia 9, dia 10. Então o mercado tem uma situação complexa mesmo operacional. E aí vamos ver aqui o petróleo. O petróleo, como diz no interior, avoando, né? O petróleo veio nessa região de fundo, 37,32. E todo o movimento até a média de 21 aqui, agora fica fácil interpretar como uma pinça, né? Ou um arame de fundo também. Movimento até a média no WTI futuro. Eu, se tivesse comprado aqui embaixo, entregaria aqui em cima. Ele consolidou um fundo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Em 5 bateu na região aqui de 39,30, 39,40. Então até a média de 21 é onde se compra um repique. Dali para cima passa a não ser voo de galinha, passa a ser voo de águia. Nós temos o Bitcoin a seguir. O Bitcoin realmente deu uma compra para guerrilha em torno do 9.800. E lembra do que eu comentei ontem? Stop abaixo da mínima do dia anterior. Qual que é a mínima de ontem? 10.611. Hoje estopou? Não. Aí a partir de amanhã, qual que é a mínima de hoje? 10.662. Você vai colocando, dá 10, 20 dólares, 30 dólares de tolerância. Eu trabalharia com uns 10, 15 dólares. Bateu no intraday e cai fora do trade. Senão vai seguindo. Vai surfando a movimentação. Como diria o André Sanches, presidente do Corinthians, sem problema nenhum. Inclusive hoje tem o jogo do Corinthians contra o Bahia. Será que se o Corinthians vencer o Bahia, o Mano sai do Bahia e vem pro Corinthians? Não. Vai saber, né? É uma possibilidade. Falam do Rogério Ceni, Felipão. A única coisa que eu sei é que hoje vai ser Corinthians 6, Bahia 0. Lembra quando o Corinthians foi rebaixado, o Mano era o treinador, até o Clodoaldo fez um gol, o famoso Clodoaldo. Saudoso também, Clodoaldo jogava quase igual o Pelé. O Mano veio pro Corinthians em seguida. Foi 1-1 aquele jogo, quando o Corinthians foi rebaixado. Se fosse o 2-1, não teria caído em 2007. Então, caríssimos, a gente tem a Bolsa da China. A Bolsa da China, conforme ela vai caindo, né, esse gap ganha força como sendo
de fuga porque ele cortou uma LTA. Então, não é um sinal dos mais positivos que a gente viu, né? Tudo subindo, caiu 0,36. E naturalmente as bolsas da Europa já estão fechadas, né? Sem grandes novidades, 0,13 de alta na bolsa de Paris, está absolutamente congestionada. A gente tem o índice DAX, idem, né? Semana passada fechou dia 11, 13.202, fechou de 13.255 de lado. Bolsa do Reino Unido, ela tem a ideia de uma simetria em V, com alvo em 6.173. Lembra que eu falei qualquer coisa diferente da simetria em V mostraria fraqueza, e nós temos um sinal aí, talvez uma pinça de topo, alguma coisa nesse sentido. Então falamos das bolsas americanas, DXY, WZ, o VIX e Bovespa em dólares. Então agora a gente vai falar do mercado doméstico, falaremos aqui dos ativos fixos. Então falamos de ABEV3, aí na tela. Ambev fez o que tinha que fazer, veio no objetivo aqui da venda 12,21. Um repique até a média, se aproximou essa região aqui de R$13. Tem um candle de topo, se eu tivesse comprado em qualquer local por aqui que eu tivesse lucro, eu realizaria. Se ela perder a média de 5, ela volta para esse fundo aqui na minha visão. Nós temos a B3SA3. Um ativo que também deu uma oportunidade de venda com alvo aqui no 57,13, alguma coisa abaixo. A gente tomou como base, né, pessoal? Eu acho que foi uma leitura inteligente de uma aproximação de 55 no semanal. Eu não acho que seja o momento de comprar, por exemplo, mas para quem estava vendido, a ideia foi realizar aqui embaixo, né? E agora é aguardar aí um sinal mais claro deste ativo. Falemos dos bancos, então. Santander aí na tela. Santander tem um retângulo parecido com o que a Ambev fez uns anos atrás. Um retângulo desde aqui de meados de junho. Ela está num ponto nevrálgico, que é essa LTA em azul. Eu acho que vai perder, né? Por quê? Porque tem um topo mais baixo que o anterior aqui, ó. Né? Quando tem topo mais baixo que o anterior, né? Agora, se perder também, tem alguns suportes? Tem o 2801, tem 2788, tem o 2781, mas ela começa a fechar alguns gaps, né? Ó, 2794 que fecharia se vier aqui. Aí tem o outro aqui embaixo, ó, 2653. Talvez esse gap seja uma parada líquida e certa se ela continuar com esses candles vermelhos aqui, tiver um candle que rasgue 2 ou 3 dias de negócios. Aí nós teremos YouTube. YouTube tem alguma reação hoje, mas nada que seja o suficiente para anular de fato um possível mastro bandeira de queda, mas se for um mastro bandeira tem que cair nos próximos dias, nos próximos 2, 3 dias, senão desconfigura, né? Senão fica desproporcional, mas parece um mastro bandeira de baixa. Aí nós teremos Bradesco aí na tela. Tem uma leitura parecida com de um mastro bandeira de baixa também, mas teria que perder o 20 com 22 aqui logo, né, para que realmente o mercado interprete dessa maneira. Aí teremos BBAS3. Mesma ideia, pancada, né, correção praticamente aqui no tempo. Se perder a base, provavelmente projetaria o 29,75 ou mesmo o fechamento do gap aqui, 29,05, mas tem um longo caminho. Primeiro tem que perder essa região. Fica com uma cara, né, de ombro, cabeça a ombro aqui, né? Algo mais ou menos assim, né? Cabeça. Mas ombro, cabeça a ombro tem que acionar. Não adianta você olhar a figura e falar, caramba, tem um oco, né? Se o cenário macro está negativo, tal, dá até para fazer a venda antes. Senão tem que esperar a confirmação, pelo menos na minha leitura, né? Não seria um oco
mais ou menos assim, com a neckline por aqui mesmo, no 30,80, 30,90. Né? Mas por enquanto demonstrando algum grau de força. Aí nós temos o IFNC, o índice do setor financeiro, tem um peso grande na composição do IBOV, do índice. Caiu, perdeu essa LTA, tem orientação de canal de baixa, mas não cai, seria um mastro bandeira também? Veremos, né? Tem Copom hoje, teve o Fed. Tá uma briga grande entre a compra e a venda. Já há várias semanas, não é algo de hoje, né? E o DI fez o que ele tinha que fazer. Uma simetria em V, que eu já tinha traçado, acho que desde a aula de semana passada. Né? Eu falei que eu realizaria uma parte da posição no 6,020 e o restante no 6,120, lucro no bolso. O mercado provavelmente está precificando que o Copom vai sinalizar uma parada aí na queda no corte de juros, né? Deve manter os juros estáveis e indicar que não tem perspectiva de corte, alguma coisa do gênero, por isso que o DI está em alta na minha visão, porque o risco Brasil está em queda lá fora. Se o DI está em alta, geralmente ou ele embute risco, alguma coisa diretamente relacionada a Selic, não deve ser isso. Né? E a partir de hoje eu vou começar a fazer diariamente o IVVB11, que é um ETF que simula aí, é o share do S&P, ok? E quando as BDRs tomarem corpo também eu vou começar a estudá-las. Então a gente tem aqui o IVVB11, share do S&P. Houve aqui um sinal de topo, um arame cross, começou a cair, fez um pivô de baixa na perda de 201,43. E agora o que seria isso daqui? Seria um fundo em U para buscar essa região aqui de 207,38? É uma hipótese. $207,38. Só que aqui tem o lance do dólar, né, pessoal? Se você pegar, por exemplo, o S&P, ele está subindo 0,56. Agora, olha como é que está o dólar. Está caindo 0,70, por isso que está subindo levemente. Ou é apenas um repique aqui com redução de volume para perder essas mínimas e vir fechar esse gap aqui embaixo, ó. Então vamos acompanhar. Agora a gente vai fazer diariamente o IVVB11. Ok? Então tá aí na tela. Falemos do dólar. O dólar está em queda, né? Tem uma trajetória. Você percebe que vários dias aqui a máxima e a mínima são mais baixas que o dia anterior, ou pelo menos uma delas. Hoje a mínima é praticamente igual. Ontem 5,223. Hoje 5,224. Mas a máxima é mais baixa. Se a gente pegar aqui o gráfico intraday do dólar, vamos ver. Na verdade, eu tenho o estudo mais completo neste gráfico aqui. Eu até comentara hoje de manhã com o meu grupo que provavelmente a gente teria uma reação, né, logo após a abertura. Movimento natural, busca dos fundos anteriores, fechou o gap a 5,277, a máxima da sessão foi 5,276, quase fechou. E aí começou a cair, né, fez novamente aqui uma espécie de arame. E o que eu enxergo neste momento, penso eu que essa LTA não faz sentido ser marcada. Esse ponto também não. Né? O que eu acho inteligente marcar no dólar no momento? Este ponto, 5,223, é isso? (5,223). Este aqui também, 5,234 e 500.
Eu acho que houve um rompimento falso deste ponto, né? E apesar da queda pós-Fed, será que está desenhando um ombro? O que a gente pode fazer aqui, ó? Traçar uma LTB. Se for rompida, muda, né, a leitura de curto prazo. Talvez nós tenhamos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu acho que tem essa hipótese aí no dólar, sim. Um oco invertido que, teoricamente, é uma figura de alta, pelo menos uma alta intraday. Professor, onde é que está a neckline? Eu acho que é uma neckline inclinada aqui, né? Daí a gente traçaria uma outra LTB. Algo mais ou menos assim. Eu vou até reforçar aqui. Correto? Faz sentido? Talvez, né? A Ibova 11 na tela. O Ibova 11 ele está na mesma estrutura, na mesma região que fez máxima. Se a gente pegar os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, os últimos 16 pregões, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fez máxima nessa mesma região, né? Mesma região, que nada mais é que a linha de tendência de baixa com essa reta paralela forma um canal. Canal que teve algumas tentativas de rompimento algumas vezes aqui, mas sem sucesso. Aí nós vamos ter o Ibov. O Ibov é a mesma coisa, ó, das últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, vamos lá, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 16 sessões. Praticamente ó, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No caso do Ibov, praticamente a máxima da sessão marcada nessa linha. Então, o mercado está em congestão há praticamente um mês. Né? Muita gente achou que com a sessão de quinta e sexta-feira passada tinha saído da congestão, mas ele voltou. Né? Tá absolutamente congestionado. E antes de eu falar do mini índice, eu vou pegar alguns destaques aqui. Ó, na ponta compradora, a gente tem CVC azul e Gol. Então vamos lá, CVC B3, azul e Gol. Acho que como estão falando de vacina, é um ativo bem depreciado, a CVC vai tendo algumas reações, só que eu não sei se é tão consistente, pessoal, porque ela está na média de 21, simples assim. Média de 21 depois de uma queda forte é voo de galinha, só acima dessa média que é um voo de águia. Na CVC, batendo o olho no gráfico, assim, dá a impressão que é possível traçar uma linha de tendência de baixa, cujo rompimento poderia... Ó, assim, ó, seria... Eu estaria traçando o segundo topo, mas assim acho que é a forma mais correta, mais equilibrada. Então, caso exista o rompimento da CLTB, poderia trazer algo novo, lembrando que a gente tem uma simetria em V com alvo nos 19. Quando não cumpre a simetria, é um sinal de fraqueza. Muitas vezes o comprador ele desiste da posição e ele traz o preço para baixo. Às vezes só o fato dele desfazer aquela venda, aí acaba, assim como o sangue atrai o tubarão, atrai os vendedores também, os ursos que descem a lenha. Azul é uma operação que quem pegou está de parabéns, né? Nós tivemos um fundo topo, fundo mais alto, 24,70, acionou um pivô. Uma operação com objetivo a 29,56. Então, se a gente traçar aqui o 29,56, então mesmo com o mercado congestionado, naturalmente alguns setores subiram muito fortemente e outros não. Então, o que eu faria? Eu colocaria o lucro no bolso, ó, 29,42 a máxima, agora está 29,31, com alvo a 29,56. Né? Eu realizaria lucro de 100% da posição nesse momento. E aí a gente tem a Gol.
São os principais destaques nesse momento. Talvez a própria queda do petróleo impulsionou esses ativos, uma vez que o combustível é o maior custo de uma empresa aérea. O rompimento de 20,37 trouxe alguns compradores novos que gostam de operar o rompimento. Aí nós temos o 21,99, que na minha visão é um alvo ótimo, ele foi atingido, foi atingido ontem. 21,97, hoje 21,91. O que eu faria? Lucro no bolso. Pô, mas eu prefiro ter um ponto de stop do que sair assim. Você pega essa região aqui, o pico, 21,15, poderia colocar um stop aqui também. Seria uma manobra inteligente com embasamento técnico também. Ok, antes de eu falar do mini índice, vamos ver aqui os destaques de queda. Marfrig, Suzano e Usiminas. Então vamos lá. Eu não falei de Petro e Vale também, eu vou falar de Petro e Vale depois que eu falar de Marfrig, Suzano e Usiminas. Então tá aqui Marfrig na tela. A Marfrig fez um movimento que nós inclusive estudamos aqui, imaginamos que faria, que é um retorno até o topo anterior. Para quem comprou, stop abaixo do topo anterior, 15,89. Eu não compraria, mesmo com essa correção. Acho mais fácil perder esse ponto, corrigir mais um pouco do que subir daqui em diante. A gente tem os Usiminas, por quê? Porque o minério caiu 3% na China, o ativo sente. Está diretamente relacionado em uma região de objetivo também, aparentemente montando um topinho duplo aqui que vai trazer o preço ao 10,19. E nós temos a SUSB, que deve estar caindo na esteira do petróleo. Os commodities em geral estão com alguns sinais de topo. No caso de SUSB, a gente traçou a Fibonacci, ela veio milimetricamente na retração de 50%. Aí você fala, caramba, legal, eu comprei nessa retração de 50%, o professor acertou aqui o estudo. Se você comprou, teu stop está abaixo do 44,82. Eu realizaria já uma parte. Uma operação mais para guerrilha. Aí falamos da Petro e da Vale, o petróleo em forte alta. A gente viu, especialmente pós-Fed, aí a Petrobras vai reagir. Petrobras fez um movimento extremamente técnico, tocou a parte alta no canal, veio na parte baixa. Então ela tem tudo para vir na média de 21, só que ela vai ter que romper o 22,08 para tal. Eu acho o movimento da Petrobras fraco se a gente vê o que está acontecendo com o petróleo no exterior. Fato é, caso tenhamos a perda do 21,43, 21,25 é um alvo primário, mas provavelmente ela viria no 20,71, perdendo aqui a base do canal. E aí a Vale, antes da gente falar do mini índice, Vale 3, também reflexo do minério. A Vale já tinha um sinal de topo, uma estrela cadente ontem que está sendo acionado. Se isso aqui for realmente uma simetria em A, que eu acho que o é, ela virá nos 58,32. É a minha aposta para quem vendeu aqui em cima. Houve a perda de 62,34. Esse candle com esse forma... Não é um arame exatamente, porque a cor da mãe e do bebê são diferentes, mas é uma leitura parecida. Então, entendo eu que Vale tem alvo 58,32. E aí, falando do mini índice para a gente encerrar. Vou colocar o diário dele aqui na tela. A mesma coisa que eu comentei em relação a uma congestão absoluta, congestão já há muito tempo. Nós temos a LTA como um ponto de briga entre a compra e a venda já há muitos pregões também, é isso que a gente vê no diário. A média de 21 está por aqui para deixar as coisas ainda mais enigmáticas. Eu fiz aquela contagem de candles, inclusive semana passada. E quando a gente traz aqui para o intraday, vamos ver, para a gente finalizar os estudos. Focando... Bom, essa LTA aqui foi perdida, ficou uma grande bagunça aqui, eu acho que não tem sentido mantê-la. Nós temos uma outra aqui que por pouco não foi testada hoje em azul reforçado.
E olha, é uma bagunça total. Dá para você ver aqui um ombro, cabeça, ombro invertido e dá para ver um ombro, cabeça, ombro também. Então nós temos uma região absolutamente lateral. Eu vou fazer aqui numa outra cor. O encapsulamento, digamos assim, dessa região. Vou ficar num... Quando eu era moleque falava cor de uva, né? Será que assim faz sentido? Talvez mais ou menos assim, né? Então, creio eu que pro lado que romper tem chance de caminhar. Vamos ver aí como é que fecha hoje, como é que trabalha amanhã, observar os futuros. Tá uns 300 pontos acima do ajuste de ontem, né? Então, no 30 minutos a gente vê isso. Eu acho que essa LTA aqui vai chamar o preço. Vamos ver um 15 minutos aqui o que nos diz. Ontem estava caminhando para fechar por volta dos 100.100, ali mais ou menos onde eu comentei. Aí no leilão deu uma puxada, hoje está agora 100.545. Mas na parte alta, aqui o que eu vejo olhando 15 minutos? Ó? Aqui 100.550, 100.520, 100.540, 100.520, ou seja, se perdeu 100.500, deve vir perto aqui dos 100.000 pontos, ainda hoje, ó. Olha os fundos aqui, ó, 100.080, 100.055, então provavelmente viria aqui para baixo se perder essa região aqui dos 100 com 500, ok? Então é isso aí, muita saúde, muita paz a todos, espero que os estudos sejam úteis e compartilhe o vídeo, deixe o seu like, assista, seja bem-vindo à Bolsa, visite as nossas redes sociais que estão aqui na descrição dos vídeos, principalmente o Instagram, tem muita coisa legal lá, curta, siga, chegando a 5.000 investidores, faremos lives semanais chamadas O Voo da Águia. Só chegar nos 5.000 que na semana seguinte eu já começo. Saúde e paz a todos, pessoal, valeu!